bom que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos hoje com a reunião pública doutrinária do Centro Espírita Francisco de Assis, no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe. A oportunidade de a gente estar nessa reunião virtual, para chegar aí dentro do seu lar e te atingir dentro do conforto da sua casa. Para a nossa fala de hoje, que nós vamos tratar do tema Justiça Divina e Consciência Espírita, a gente vai começar fazendo uma leitura preparatória. A leitura preparatória é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel. E a lição é de número 80, O Não e a Luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, no Evangelho de Mateus, é uma fala de Jesus. E Emmanuel nos explica da seguinte forma. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Brilhante a lição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece inicial e então, após isso, a gente adentrar ao assunto da fala de hoje. Então, fechamos os nossos olhos. Se fizer sentido para você aí, fecha os olhos, respira profundamente, limpa a sua mente de interferências que possam estar vindo, de pensamentos, e vislumbra agora na janela da sua casa, como se uma luz amarela estivesse vindo lá de cima, lá do céu, uma bola de luz amarela, que vem vindo muito rápido e muito forte, e de repente ela invade a janela da sua casa. E ao invadir a janela da sua casa, essa luz amarela, ela toma todos os ambientes do seu lar. E agora, neste momento, você respira, e essa luz amarela, ela também toma todo o seu corpo, os dedos dos pés, da sola dos pés até o fio de cabelo da sua cabeça. Você sente a ponta dos seus dedos palpitando nessa luz amarela. Os seus braços, seu corpo e até o seu coração agora está inundado com essa luz amarela. E agora, de propósito, no meio dessa luz amarela, dentro de onde você está, aparece a figura do Mestre Jesus. E a ele nós nos dirigimos. Mestre Jesus, muito obrigado pela sua presença dentro de nossos lares. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor permitir que estejamos vivos
em mais esse dia da nossa existência. Obrigado pelo corpo perfeito que abriga o espírito que somos. Obrigado por podermos abraçar, por podermos caminhar, por termos mente, por termos vistas, por termos nariz, boca, ouvido, pelo nosso corpo que não tem uma falha sequer. É do jeito que nós merecemos que seja. Nós te agradecemos por sua misericórdia, Senhor Jesus, porque nós, mesmo pequeninos, mesmo tão equivocados ainda na nossa existência, mesmo assim o Senhor permite que nós estejamos vivos, e tenhamos o livre-arbítrio para poder fazer as escolhas do caminho a seguir em nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela casa que o Senhor permite que estejamos. Muito obrigado pelo abrigo que temos. Muito obrigado pela família que o Senhor permite que convivamos, que compartilhemos as experiências nessa existência. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos e que nos dá a vida, pelo alimento que fortalece o nosso corpo e também por essa doutrina, pela doutrina espírita que é o alimento para o espírito que somos, que nos ajuda a fazermos melhores escolhas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje e obrigado pelos mentores espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis. Que o Senhor possa estar presente nessa casa, em todos os trabalhos que esses mentores planejam e executam. E também, que o Senhor também abençoe a todos os trabalhadores encarnados do Centro Espírita Francisco de Assis, para que continue a sua jornada cumprindo com a sua missão existencial. Dessa forma, Senhor Jesus, a gente te agradece por essa luz amarela que o Senhor traz e inunda o nosso lar. Nós possamos visualizar ela com muita força nesse momento, sentindo essa luz amarela entrando por todas as células do nosso corpo, essa luz amarela que representa a sua presença e o seu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a gente possa ter a intuição para fazer a lição de estudo hoje de forma que seja compreensível aos nossos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. Obrigado, fique conosco. Que assim seja. Aí pode abrir os seus olhos. E aí, pessoal, uma satisfação enorme estar aqui hoje para poder fazer esse estudo com vocês. Eu agradeço ao convite do Centro Espírita Francisco de Assis, a qual eu já estive presencialmente, mas agora com a pandemia a gente vai estar utilizando dos recursos digitais para poder não parar de estudar. O objetivo dessa reunião pública doutrinária é exatamente esse, né? O Espiritismo ele nos convoca a uma reforma íntima, e a reforma ela começa através do conhecimento. A gente precisa ter conhecimento sobre as coisas que a ciência já nos demonstra. E o Espiritismo, como uma ciência, a ciência dos espíritos, vem trazendo para nós aí coisas relacionadas a essa comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Esse é o objeto da ciência dos espíritos, é a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Por isso que a doutrina espírita foi codificada por Kardec, mas os seus autores são os nossos irmãos espirituais que foram convocados para essa missão. Então, hoje o tema da nossa fala é o tema Justiça Divina e Consciência Espírita. Nós vamos aqui fazer uma breve viagem sobre esse tema. Eu não pretendo trazer nada de novo para vocês. É tão somente a minha visão sobre esse tema, que é muito complexo, mas para a gente poder estar refletindo um pouco sobre as nossas atitudes, sobre a visão que a gente tem do mundo e sobre como nós estamos nos comportando nessa existência, de forma a tentar levar a você aí que me acompanha, meu irmão e minha irmã, a reflexões profundas sobre as atitudes que estamos tendo em nossas vidas, sobre a visão que nós temos também do mundo e de como nós nos comportamos nesse mundo. Meu nome é Cássio Drummond, eu sou espírita já há mais de 2 décadas, eu gosto muito de estudar a doutrina espírita, é algo que transformou realmente a minha existência. E nós vamos estar juntos aqui durante uns 45 minutos, aproximadamente, para tratar desse tema. Então, o tempo, como é curto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que eu possa atingir aí a meta que eu tracei de falar de alguns assuntos
relevantes para esse domingo especial em nossas casas, né? Então, justiça divina e consciência espírita. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu me perguntava muito. Nessa época, eu frequentava o grupo de jovens da Igreja Católica. E eu me perguntava muito mesmo sobre essa justiça de Deus. Se Deus é tão justo, como poderia nascer no mesmo dia, no mesmo hospital, duas crianças? Uma dessas crianças de família destruída pelo álcool, pela droga, uma criança que o pai já tinha desencarnado por homicídio durante a gestação da mãe e vai nascer órfão de pai. E essa criança, ao mesmo tempo, tem uma mãe viciada em drogas, mas mesmo assim ela vem ao mundo. Então ela chega ao mundo, essa criança, sem um pai que já foi morto durante a gestação, com uma mãe viciada em drogas, mas mesmo assim ela nasce. Nesse mesmo dia, nesse hospital, nasce uma outra criança, de uma família estruturada, organizada, com recursos financeiros equilibrados, com um pai e uma mãe vivos, saudáveis, pessoas honestas, dignas, vivem uma vida trilhando dentro do caminho da lei. E essas duas crianças nascem no mesmo dia, dentro do mesmo hospital, e aquilo para mim era uma dúvida terrível. Eu ficava me perguntando onde estava a justiça de Deus em permitir que duas crianças nascessem no mesmo dia, no mesmo hospital, mas com condições de vida totalmente diferentes. E eu me perguntava, Deus, se o Senhor é justo, que justiça é essa com essas duas crianças? O que essas crianças fizeram para poder merecer destinos tão diferentes numa existência? Naquela época eu ainda não tinha noção, eu ainda não tinha tido contato com a doutrina espírita. E essa dúvida ela era cruel na minha cabeça. Eu não conhecia a doutrina da reencarnação. E para mim, Deus não estava sendo muito justo diante daquilo que eu tinha de conhecimento. Para mim, não fazia sentido aquela justiça. E eu não sei para você quando foi que essa chave virou, mas é exatamente com o conhecimento, com o aprofundamento do conteúdo da doutrina espírita, é que eu consegui perceber os detalhes da justiça de Deus. Eu consegui perceber, através dos ensinamentos dos Espíritos, que, na verdade, a vida eterna, ela tem uma continuidade em múltiplas existências. Então, a partir daquele momento que eu tomei conhecimento da teoria da reencarnação, eu, então, passei a compreender como que se operava a justiça divina na vida daquelas duas crianças. Mas, durante muito tempo, isso realmente me deixou bastante perturbado, até que eu tive contato com essa doutrina reveladora e tomei conhecimento da reencarnação, que passou a explicar para mim não só essa disparidade de destinos entre essas duas crianças no hospital, mas passou a explicar para mim também o porquê da minha vida, o porquê das dificuldades e das facilidades que eu tinha na minha vida e por que minha vida era tão diferente da vida dos outros bilhões de seres humanos encarnados naquele momento. E tem uma coisa muito curiosa, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente costuma ignorar. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de calçar o sapatinho do outro e trilhar a caminhada do outro. Com o advento do conhecimento da reencarnação, muitas coisas acabam se descortinando à nossa frente. E a gente começa a perceber o porquê Jesus nos alertava para o fato de não julgar o próximo. É exatamente porque se a gente for olhar para trás na nossa existência, a gente vai encontrar os motivos e as justificativas do porquê a gente age assim hoje. E da mesma forma,
Nós não temos como calçar o sapatinho do outro, trilhar toda a caminhada que o outro trilhou, para julgar o outro pelas suas ações e entender o porquê o outro age ou reage de tal e qual forma hoje. Cada um tem a sua história. Cada indivíduo é diferente um do outro. Ninguém calçou o seu sapatinho, nasceu na barriga da sua mãe, trilhou a sua caminhada e a sua jornada, passou pelos processos educativos da dor e do amor que você passou. E por isso ninguém pode te julgar, porque essa é a sua história, essa é a sua vida. Então, diante dessa realidade de que cada um tem a sua história, chega outra verdade para nós. Chega outro conhecimento que também os espíritos nos trouxeram através da codificação de Kardec. O de que nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Nessa caminhada, nessa jornada individual de cada um de nós, nós estamos o tempo todo tomando decisões, fazendo escolhas. E essas decisões e escolhas nos levam a determinados caminhos. Como muito bem foi dito pela nossa lição preparatória, que seja o nosso sim, sim e não, não. Quando eu digo sim para algo, eu estou dizendo não para outro algo. E quando eu digo não para alguma coisa, eu estou dizendo sim para outra coisa. Então, o sim, ele sempre vem com o não colado, e o não sempre vem com o sim colado. Por isso que Jesus nos alertou para que a gente diga sim, sim e não, não. Para que a gente saiba fazer as melhores escolhas da nossa vida. Só que sem o conhecimento dessa existência eterna, as nossas escolhas, elas são tomadas com um conhecimento muito limitado. A doutrina espírita ela é capaz de ampliar a nossa mente e fazer a gente entender que as nossas escolhas têm que estar atreladas ao espírito eterno que somos. Quando a gente toma uma decisão, faz as nossas escolhas, diz um sim ou um não, com uma visão encurtada de uma única existência, a gente corre o risco de fazer escolhas erradas. A gente corre o risco de fazer uma escolha com uma visão míope da nossa existência. E por isso erramos tanto. E por isso ainda escolhemos de forma muito equivocada. Esse é o grande desafio. E aí, então, eu pude perceber que, ao falar dessa justiça divina, ao tomar conhecimento dessa justiça de Deus que dá a cada um segundo as suas obras, ou seja, nós mesmos é que somos os autores das nossas penas ou dos nossos gozos, eu tomei conhecimento, na verdade, que Deus, e ficou muito mais fácil para mim essa compreensão, quando eu questionava aquele Deus, eu não sei se para você também isso faz sentido, mas eu imaginava, antes de me aprofundar na doutrina espírita, eu imaginava Deus como um homem branco, idoso, barbudo e rígido, rigoroso, ao mesmo tempo que era bondoso e amoroso e misericordioso. Mas eu imaginava, era essa a figura de Deus. Eu transformava Deus, na verdade, em um ser humano. Bom, rígido, mas com a figura, na minha mente, a figura de Deus era como se fosse o Papai Noel. Deus, para mim, era muito próximo da imagem de um Papai Noel. E eu não sei se para você era assim, mas que a minha vulnerabilidade seja a sua força. E eu imaginava Deus assim. E com o aprofundamento na doutrina espírita, eu fui perceber e ficou muito claro para mim que Deus não tem a figura humana. Talvez para você também hoje. Deus não tem a figura humana. Deus não está limitado em um corpo. E para mim, Deus está presente em todas as coisas, inclusive em nós.
E para mim, Deus se transformou de uma figura humana parecida com o Papai Noel em uma lei. Deus, para mim, é uma lei. A lei natural, a lei da natureza. Deus, para mim, é a lei do amor. Então, nesse momento que eu pude compreender Deus como uma lei, eu percebi que a justiça divina, ela se faz por meio das leis da natureza. E é por isso que nós mesmos estamos, como seres naturais, como parte dessa natureza, envolvidos em todo esse processo da justiça de Deus. Nós mesmos somos os artífices da nossa justiça, da justiça de Deus que existe dentro de nós. Mas isso só é possível conceber, eu não sei se eu estou viajando muito, se está difícil para você compreender, mas para mim Deus está em tudo, Deus está presente agora numa semente que está desabrochando uma árvore dentro dela, Deus está presente dentro de nós. No momento em que nós podemos consultar a centelha divina que existe dentro de nós. Deus está presente dentro de nós porque, não sei se você sabe, mas você tem em torno aí de 10 trilhões de células no seu corpo. E mesmo você sem ter nenhuma noção do número de células que tem no seu corpo, todo o seu organismo, todo o seu universo corporal funciona, independentemente de você ter conhecimento ou não disso. Então, olha a lei agindo em você, a lei da natureza agindo em você, mesmo que você não tenha consciência disso. Você agora tem células novas nascendo na sola do seu pé, porque de 10 em 10 anos a gente renova todas as células do nosso corpo. Então, de 10 em 10 anos, você já não tem mais nenhuma célula que você tinha há 10 anos atrás. Você já está completamente renovado. E isso tudo sem você ter qualquer controle sobre isso. Consciente. Qualquer controle consciente sobre isso. Tem células novas nascendo agora no seu corpo e tem células morrendo no seu corpo. Exatamente porque você, assim como eu, assim como tudo, faz parte da natureza. É natural esse processo. Por isso que eu entendo, e ficou muito mais fácil para mim a compreensão de entender Deus como uma lei que está presente em tudo. É a lei do amor. Não sei se isso faz sentido para você. Eu gostaria de estar vendo aqui agora seu rosto, vendo sua cabeça balançando, sim ou balançando não, mas com esse recurso digital a gente tem essas limitações agora. Eu tenho que falar me olhando aqui na tela, sem ter esse contato com você. Mas eu espero que você esteja conseguindo compreender esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui agora. E o Espiritismo também trouxe muitas explicações sobre essa justiça de Deus, especialmente quando Kardec, ao questionar os espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec quis saber aonde estava a lei de Deus, onde estava gravada a lei de Deus. Porque a lei dos homens é simples, basta pegar os códigos e consultar os códigos. A lei dos homens muda constantemente, né? Nesse período de pandemia, inclusive, quantas leis novas surgiram para atender às conveniências do momento, às necessidades do momento. Então, a lei dos homens muda, mas se a gente consultar os códigos, né, eu sou advogado, por exemplo, quando eu quero ver uma lei, eu posso ir ao site da União Federal, do Planalto, eu posso ir ao site das Assembleias Legislativas, posso ir ao site do Congresso Federal e ter acesso ao conteúdo das leis, aos projetos de leis, a sua fundamentação e tal. Mas e a lei de Deus? Kardec quis saber. Aonde está gravada a lei de Deus? E os espíritos, talvez na resposta mais curta do Livro dos Espíritos, foram bem objetivos e disseram: na consciência. Então, justiça divina e consciência espírita é o tema da nossa fala. Exatamente porque, se dentro da minha consciência, dentro da consciência que cada um de nós tem, está gravada a lei de Deus, significa que eu tenho dentro de mim um tribunal de justiça divino.
Mais do que isso, não para julgar posteriormente os meus atos, mas como uma biblioteca jurídica das leis de Deus. Eu consigo consultar as leis de Deus dentro da minha consciência. Então, os Espíritos, quando nos narram que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, dentro de nós, na verdade, eles estão dizendo o seguinte: nós temos uma centelha divina dentro de nós. Nós temos dentro de nós, e se a lei de Deus está gravada dentro de nós, e se Deus é a lei, nós também somos deuses nesse momento. E a forma da gente se transformar em Deus co-criador é exatamente dar vazão a essa luz consciencial, a essa consciência que existe, a esse tribunal divino, a essa lei de Deus que existe dentro de nós. Nesse momento, nós nos transformamos em operadores da lei divina. E com isso, nos transformamos em seres, em deuses, em seres co-criadores, em mini-deuses, que criamos a nossa própria existência. E criamos ao nosso redor um ambiente que é congruente, que é proporcional às nossas intenções, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Nós estamos o tempo todo criando o nosso destino. E nós temos uma forma segura de criar o nosso destino. Porque quando os Espíritos nos narram, nessa resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está gravada dentro da nossa consciência, na verdade eles estão dizendo para nós: entendeu agora o porquê que a gente precisa contar até 10 antes de dar uma resposta? Vocês já perceberam que os atos que as pessoas mais se arrependem são aqueles atos praticados nos 10 primeiros segundos de raiva, onde a gente vai de supetão, já falando o que pensa, destilando o veneno na nossa língua, o veneno da raiva, o veneno do ódio, o veneno do rancor pela nossa língua, nos primeiros 10 segundos de raiva. Não sei se vocês já perceberam, mas é aí que bate a dor, o remorso, o ressentimento e o arrependimento. Então, existe uma fórmula para não se arrepender dos seus atos. É exatamente aqueles 10 segundos necessários que Chico Xavier, enchia a boca de água e não engolia. Ele nos ensinou isso, o grande mestre Chico, a encher a boca de água e não engolir. Porque aí você não pode falar besteira, você vai se arrepender. Aqueles 10 segundos que é preciso, a gente respira primeiro e conta até 10. A gente sempre ouviu desde criança. Não responde logo, não. Respira e conta até 10. Porque é o tempo necessário para que a gente possa consultar a biblioteca divina dentro de nós. E ao invés de ser pequeno na fala, sermos grandes. E conseguimos agir ou reagir fundamentado nos livros da lei divina, fundamentados na lei de Deus que está dentro de nós. Então, a consciência espírita, atrelada à justiça de Deus, é exatamente isso. É uma forma da gente se precaver. Nós temos dentro de nós um mecanismo que previne erros, previne equívocos, previne remorso, falha, arrependimento, ressentimento. Os atos que a gente se arrepende da nossa existência e que vão lá na frente, pela justiça da lei de Deus, causar em nós a necessidade da reparação, da expiação. Né? Primeiro vem o arrependimento, depois a expiação, depois a reparação. São as 3 fases do melhoramento, as 3 fases da justiça de Deus. Essas 3 fases, que está inclusive previsto no Código Penal da Vida Futura, que existe dentro do livro O Céu e o Inferno, que trata das consequências dos nossos atos
na vida posterior. Então, como existe um código penal da vida futura que trata das consequências dos nossos atos, quando a gente se arrepende dos nossos atos, a gente precisa expiar e reparar. Mas existe uma fórmula para que a gente não erre mais. Para que a justiça de Deus continue imperando, mas que ela não nos condene. Que é a forma da gente se precaver, se prevenir, que é consultar a lei de Deus antes de agir. E evitar ser processado pela justiça divina. Evitar ter um crime a essa lei, evitar ferir a lei de Deus e ter que responder por um processo de arrependimento, um processo de expiação, um processo de reparação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Eu espero que sim. Mas o que eu estou dizendo para vocês é exatamente isso. A doutrina espírita nos traz um mecanismo em que a gente consegue evitar erros através da consulta à consciência. E isso é tão brilhante, porque também no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta se mesmo diante dessa diversidade toda de pessoas, né, cada um de nós trilhou uma caminhada, cada um de nós tem as suas experiências, e aonde o que é bom para um é ruim para outro. Por exemplo, doce de figo para mim é uma delícia, mas tem gente que odeia doce de figo. Mas eu gosto de doce de figo por quê? Porque na minha caminhada, a minha avó Dedê me dava doce de figo e a minha mãe continuou fazendo doce de figo para mim. Então, o doce de figo para mim representa o amor e o carinho das minhas matriarcas, da minha avó e da minha mãe. Para mim, doce de figo é gostoso, mas tem gente que odeia doce de figo. Então, diante dessa diversidade, do que torna um feliz é a desgraça para o outro, mesmo diante de toda essa diversidade, Kardec perguntou para os espíritos: há alguma soma comum de felicidade? Ou seja, existe algo que transforma qualquer um de nós em pessoas felizes, mesmo com essa diversidade? E os espíritos responderam: felicidade relativa ao nosso estágio, porque a gente não consegue compreender ainda o que é a felicidade verdadeira, mas a felicidade relativa ao nosso estágio, ela é possível de ser obtida diante de três coisas. A primeira delas, no campo material, é a posse do necessário. Ter a posse daquilo que eu me imponho como necessidade. Então, se eu me imponho muita necessidade, eu vou levar mais tempo para ser feliz. Se eu me imponho pouca necessidade material, é mais fácil eu me sentir feliz. É por isso que tem pessoas que têm muitas conquistas materiais, mas não são felizes. Por quê? Não estão satisfeitas com o que têm. Sempre querem mais, querem mais, querem mais. E enquanto você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, a felicidade ela não é plena, ela é relativa. Os espíritos continuaram. No campo moral, tem outras duas coisas que deixam qualquer um de nós felizes. A primeira delas é fé no futuro. Porque quem tem fé no futuro consegue ser feliz mesmo diante de um desafio que esteja passando no momento. Se eu estou passando um desafio agora, mas eu acredito que, poxa, esse desafio é algo necessário para me transformar numa pessoa melhor amanhã, eu encaro esse desafio como um aprendizado. Alguma necessidade que eu passe, essa necessidade é uma escola, vai me ensinar algo, é um agente educador, vai me ensinar algo. E aí, porque eu sei que amanhã, porque eu tenho fé no futuro, amanhã isso vai passar. Depois que isso tudo passar, eu estou mais forte do que eu estava antes dessa necessidade. Então, ter fé no futuro transforma qualquer um de nós feliz. Quem não tem fé no futuro, tira a própria vida na primeira dificuldade. É o que acontece muito, e a gente vê inúmeros irmãos e irmãs queridos aí, tirando a própria vida, porque perderam a fé no futuro, e a tristeza toma conta, e a falta de esperança. Não vê esperança no amanhã, não tem fé no amanhã, então não tem sentido continuar a jornada. E acaba retirando a própria vida, ou tentando retirar a própria vida, entrando numa depressão profunda, cometendo o autocídio.
E a terceira coisa, nós já falamos de ter a posse do necessário e ter fé no futuro. E a terceira coisa que deixa qualquer um de nós feliz é ter a consciência tranquila. E aí entra no tema da nossa fala também. A consciência tranquila significa botar a cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir de forma tranquila. Isso significa dizer que nós já falamos aqui, a consciência é o nosso tribunal íntimo, é onde está gravada a lei de Deus, é onde nós somos absolvidos ou condenados. E aí temos que passar por um processo de arrependimento, expiação e reparação. Ou nós somos absolvidos e continuamos evoluindo sem qualquer necessidade de expiar, de arrepender, porque a gente tomou a decisão correta. E a consciência tranquila é exatamente isso. Significa, tomei a decisão correta, conforme a lei de Deus. Porque a lei de Deus é uma reta. A lei de Deus ela não tem curvas. Ela não faz curva. Não tem atalho. A lei de Deus ela é reta. Ela é uma só. É o sim, sim, não, não. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o que eu posso o que eu posso e o que me convém, eu digo sim. O que eu posso, mas não me convém, eu digo não. A lei de Deus é isso, é a lei do amor, são as escolhas alinhadas com a lei do amor. E quando nós estamos nessa caminhada da lei do amor, nessa lei reta, nessa linha reta, tem hora que a nossa cabeça não consulta a nossa consciência, a nossa mente nos trai. E a gente passa a fazer escolhas, a tomar decisões desalinhadas com a lei do amor. E desalinhou, a gente sai. Sai da linha reta e vira curva. Desalinhei. E quando eu desalinhei, ao lado dessa lei do amor, nós temos duas barreiras protetoras. A lei do amor está no meio e tem duas barreiras protetoras, que é a dor. Tem a lei do amor e tem duas paredes, que é a dor. E quando a gente sai da lei do amor e a gente toma uma decisão, faz uma escolha errada, sem consultar a nossa consciência, a lei de Deus, a gente não consulta, a gente consulta o nosso desejo, a nossa vontade, desalinhada com a lei do amor, e a gente sai, a gente sofre pela dor. Só que bate na parede da dor, e quando a gente sente dor, ela é um mecanismo de retorno à lei do amor. Ninguém consegue ficar na dor durante muito tempo. A gente fica na dor e a gente clama o amor de novo. Porque nós somos o amor. Dentro de nós tem o amor. A gente quer o amor, ninguém quer a dor. E a gente volta para o amor novamente. Então a gente bate na parede protetora da dor e retorna para a linha do amor. Só que a gente sofre as consequências de ter saído. A gente se arrepende. E quando a gente erra e machuca os outros, a gente precisa expiar e reparar. E muita expiação e reparação é feita nessa própria existência. Mas muita expiação e reparação também deixa para a próxima existência. E por isso eu passei a compreender o porquê que tem um menino que nasce no hospital no mesmo dia de outro menino, e um nasce sem o pai, com a mãe viciada em droga e sem recursos financeiros, e o outro nasce numa família equilibrada, com recursos financeiros e com a saúde plena. Porque estão colhendo as consequências necessárias para expiar e reparar algum equívoco que se arrependem do passado. São provas educadoras da existência. Então, meu irmão e minha irmã, se você agora, nesse momento, passa por algum desafio na sua vida, se você está passando por algum momento de dor, por algum momento de privação, por algum momento de desemprego, de doença, de perda de ente querido nesse momento, saiba que isso é uma potência educadora na sua existência. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, agora, nessa existência, com a graça de Deus, para nos aproveitarmos das provas da vida e ver qual a nota estamos tirando nessa lição educadora, para assim demonstrarmos se temos condição ou não de irmos para a próxima série, para o próximo nível evolutivo, após o término dessa existência. É simples assim. O resto, nós é que complicamos. Então, um parente difícil, uma necessidade material, uma doença, a perda de um ente querido, uma ruína financeira, são potências educadoras na nossa existência. E seja o nosso sim, sim, não, não.
A felicidade plena não é dessa existência. Nós não vamos ser felizes plenamente nessa existência. Conseguimos ser felizes relativamente se nos impusermos poucas necessidades materiais, tivermos o controle disso, porque senão nós vamos ficar uma vida inteira em busca de necessidades materiais e nunca vamos estar satisfeitos. Se tivermos fé no futuro, a plena certeza de que o que estamos passando hoje é algo necessário, previsto pelo nosso Criador, para ver como nós nos comportamos, ter fé no futuro e ter a consciência tranquila. É caminhar conforme a lei de Deus, dizendo sim para o que é sim, dizendo não para o que é não. Nós somos espíritos numa jornada individual, mas precisamos do outro, do coletivo, porque é através do outro, é através do coletivo, do relacionamento com o outro, que a gente aprimora as nossas habilidades. É que a gente aprende a dizer sim e a dizer não, a fazer as escolhas para a nossa vida. Só que o desafio verdadeiro não está no outro, está em nós. O verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. O desafio é exatamente dentro da nossa mente. São os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que nos desafiam diariamente. Como pensar melhor, como sentir melhor diante das circunstâncias que a vida apresenta para mim. Como diante de uma pandemia eu consegui dominar os meus pensamentos ruins e ter pensamentos positivos. Como diante de uma pandemia eu consegui dominar os sentimentos ruins e ter sentimentos positivos. Olha, o autodomínio. Tem uma pirâmide do desenvolvimento humano que eu adoro. Essa pirâmide ela tem 4 níveis. Na base dela, nós temos o conhecimento da ciência. O conhecimento, por exemplo, do espiritismo. Ou o conhecimento das ciências humanas, da medicina, do direito, da física, da química, o conhecimento da nutrição, o conhecimento da atividade física, o conhecimento que o homem, que a humanidade já conseguiu colocar em livros. Esse conhecimento é a base do desenvolvimento. Por isso é necessário, e por isso que Kardec sempre nos instruiu a lermos, estude. A reforma íntima ela passa pelo estudo. É por isso que não adianta ir para a casa espírita só. Na casa espírita a gente aprende muito. Mas a gente vai aprender mais mesmo é na leitura, é no livro, é lendo. É ali que a gente absorve conhecimentos. Então, o conhecimento é a primeira base, é o primeiro passo do desenvolvimento. Depois do conhecimento, vem a autorresponsabilidade, onde eu falo assim, eu sou causa e não sou consequência. Onde eu falo assim, não é o que o mundo faz comigo, mas o que eu faço com o que o mundo faz comigo. Compreende? Então, é eu assumir a responsabilidade sobre minha vida. Eu parar de reclamar e começar a agir. É eu parar de achar que a culpa das coisas está tudo no outro. E eu começar a achar a solução dentro de mim mesmo, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. O terceiro passo para o desenvolvimento humano é o autoconhecimento, que é diferente daquele conhecimento da base. O conhecimento da base é da ciência humana. O autoconhecimento é conhecer a mim próprio. É saber o que eu tenho habilidade, o que eu tenho dificuldade. É saber o porquê eu reajo, bem ou mal, diante de tais circunstâncias. Saber o porquê eu sinto isso quando alguém fala aquilo. É saber o porquê eu sou tão vaidoso, o porquê eu sou tão orgulhoso, o porquê eu não consigo evoluir tanto, porquê eu reajo ou ajo de tal e tal forma. É o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não consegue evoluir. Inclusive, Kardec perguntou aos espíritos qual o método mais eficaz de evoluirmos. E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, Platão, Jesus, Kardec, todos eles nos orientam a nos conhecermos, a conhecer a nós mesmos. Esse é o terceiro degrau da pirâmide
do autodesenvolvimento. Conhecimento na base, autorresponsabilidade, autoconhecimento e o último é o autodomínio. O autodomínio porque eu já tenho conhecimento do que é certo e do que é errado, eu já assumi a responsabilidade e paro de botar a culpa nos outros, não, agora eu que escolho, eu que digo sim, sim e não, não na minha vida. Eu já conheço a mim mesmo e sei até onde eu posso ir, o que eu suporto, o que eu não suporto, como eu me comporto diante de tal e tal situação, o que eu tenho habilidade, o que eu não tenho habilidade. Agora eu passo a me dominar diante das circunstâncias da vida. Eu utilizo esse conhecimento, essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento para fazer as escolhas corretas na minha vida. Quem consegue chegar nesse nível, consegue tudo na vida. Consegue ter uma vida plena. Uma vida onde ele é ele mesmo. E para mim, o sinônimo de sucesso na existência é exatamente isso. É ser quem você nasceu para ser. Sucesso, para mim, está muito longe de ter dinheiro. Só ter dinheiro, para mim, não é ter sucesso. E ter dinheiro, eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro, mas é péssimo ao lado das pessoas, é uma pessoa arrogante, orgulhosa. Então, não é ter dinheiro, não se trata de ter dinheiro. Se trata de ser quem você nasceu para ser. E isso você só consegue através do conhecimento, da autorresponsabilidade, do autoconhecimento e do autodomínio. O autodomínio é exatamente isso. Eu sou esse. E essa pessoa está segura de si. Isso não significa dizer que não vai ter desafios na vida, não vai ter dificuldades na vida. Mas diante dos desafios, diante das dificuldades, você consegue ser quem você nasceu para ser. Se dominar. E aí ter uma vida plena, uma vida de verdade, uma vida de propósito. É viver de propósito. Não viver à toa, viver de qualquer jeito, deixando a vida levar. Perceberam? Como o campo de luta somos nós mesmos. Como o desafio é vencer os nossos sentimentos e os nossos pensamentos que nos limitam. E nos limitam tanto que a gente acaba acreditando em muita coisa que nos disseram quando a gente era criança. Praticamente 90% da nossa criatividade, ela é podada até os 19 anos, de tanto não que a gente ouve das pessoas que nos educam. Não pode fazer isso, menino. Não pode fazer isso, menina. Não sobe aí, não. Um dia você vai me matar do coração. Você é uma desgraça na minha vida. Quantas dessas frases a gente veio ouvindo durante a nossa vida? E a gente acreditou nessas frases. E essas frases nos limitam. E fazem com que a gente haja ancorado nessas frases. Isso se transforma numa verdade cristalina na nossa mente. E a gente acaba fazendo com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam reflexos dessa fase em que podaram a nossa capacidade de sermos quem nós nascemos para ser. Então, se tem um exercício que eu queria que você fizesse, meu irmão e minha irmã, era de tentar voltar lá no seu passado. Relembrar o quanto você foi amado quando você nasceu, do carinho que sua mãe fazia na barriga, quando você estava na barriga dela, do tempo que sua mãe cuidou de você, em que você não sabia falar, você não sabia andar, você não sabia se movimentar, e você tinha uma roupinha cheirosa, você tinha um peito com um alimento natural dentro da sua boca, te nutrindo com o leite materno. Você tinha uma papinha feita com muito carinho. Você tinha suas roupinhas cheirosas, lavadas. Você tinha sua caminha bem cuidada para você dormir, o seu bercinho, um carrinho para levar você. Você tinha um colo quentinho que te abraçava. Você tinha uma família que tinha cuidado e que vibrava com as suas conquistas. Queria que você voltasse lá atrás. Permita-se voltar lá atrás e lembrar quem você é e quem você nasceu para ser. Elimina da sua vida tudo que está interferindo, tudo que está te levando para baixo. Toma a decisão na sua vida de ser sim, sim, não, não. Porque logo ali na frente, nós vamos nos encontrar conosco mesmo, no desencarne. É utilizado um mecanismo tecnológico em que em poucos minutos a nossa vida se descortina toda na nossa mente. Passa um filme na nossa mente.
E eu não quero que você se arrependa, meu irmão e minha irmã. Eu não quero que você necessite expiar e reparar erros por conta de decisões equivocadas. Eu quero que você seja luz. Eu quero que você seja o melhor que você possa ser a partir de agora. E não importa o que você fez para trás. O que você fez para trás foi o que te trouxe até aqui. Mas o que você vai fazer a partir de agora é o que vai te levar para um lugar melhor, para um destino melhor. Então, consulta a justiça divina que tem dentro da sua consciência. Se apropria da lei de Deus que tem dentro de você. Estuda. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Conhece a ti próprio. E domina as suas más inclinações. Para que você possa ser quem você nasceu para ser. Essa é a sua vida. Essa é a sua existência. E não vão viver por acaso, não. Vão viver de propósito. Para que você deu esse trabalho danado para a natureza para nascer? Olha o tanto de célula que você carrega. Olha o tanto de lei que tem que existir dentro de você para que seu intestino funcione, para que seu estômago funcione, seu sistema respiratório, seu sistema circulatório, seu sistema digestivo, que manda o alimento para dentro do sangue, que manda o alimento para dentro das células, para ter esse cabelo que você tem, para ter esses olhos que você tem, para conseguir falar, para conseguir raciocinar. Olha o trabalho que a gente dá. Nós não estamos aqui vivendo à toa. Nós estamos vivendo de propósito. Qual o propósito que você está vivo? Estamos juntos? A fala de hoje era nesse sentido, assim, era mais para provocar reflexões em vocês. Era para a gente falar um pouco de justiça divina e de consciência espírita. Nós somos a terceira geração apenas a viver com o advento da doutrina espírita. Há 150, 160 anos atrás, Kardec estava ainda escrevendo a doutrina espírita, codificando. Nossa bisavó estava viva à época de Kardec. Então, é a primeira existência que a gente vem em contato com essa doutrina. Eu arrisco dizer que você, nas existências anteriores, não tinha o conhecimento da doutrina espírita, mas agora nós já temos o conhecimento da doutrina espírita. E com o conhecimento da doutrina espírita, a gente pode assumir a responsabilidade sobre nossa vida com muito mais firmeza. E a gente sabe que nós vamos colher a cada um segundo as suas obras. A gente sabe da justiça divina. É dar a cada um segundo as suas obras. Então, o conhecimento espírita, ele nos chama a responsabilidade. O verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Conhece-te a ti próprio, a melhor forma de evoluir. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Acho que esse é o resumo da fala de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Eu, sem te ver aqui, é um pouco difícil de eu conseguir saber se fez sentido para você aí. Mas eu espero que tenha feito sentido para você, porque, de fato, o que eu troquei de ideia com vocês aqui agora, nesse momento, são coisas que eu venho refletindo muito, a como dominar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Se você sentiu algo ruim aí, manda esse sentimento embora. Se você pensou algo negativo, elimina esse pensamento. Nutre um pensamento bom. Se algo de ruim você estiver dominando a sua mente, faz uma prece. Consulta o Deus que existe dentro de você. Fala com sua consciência. Elimina o pensamento ruim. Faz esse exercício. Começa a se habituar a fazer esse exercício. Daqui a pouco você está fazendo isso tranquilamente, dominando os seus pensamentos, os seus sentimentos. Um espírito puro já não tem mais pensamentos e sentimentos ruins, mas nós ainda temos, porque nós estamos no início da caminhada. Então é natural que pensamentos e sentimentos ruins ainda venham aqui no nosso ser. Só que nós temos o poder de dizer sim, sim, não, não para esse pensamento, para esse sentimento ruim. Não é isso? E agir, após esse pensamento e após esse sentimento, agir congruentemente ao ser que nós queremos que sejamos. Se queremos ser um ser de luz, temos que agir como um ser de luz. Não adianta eu querer ser um ser de luz
e agir de forma incongruente ao que eu quero ser. Tem que haver congruência. Senão, eu quero uma coisa e faço outra completamente diferente. Viu como o campo de luta é íntimo? A luta ela é interior. A vida ela se resume a uma luta contra nós mesmos. Tamo junto? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Eu fico grato pela oportunidade de trocar essa ideia, de fazer essa viagem reflexiva. Como eu digo, eu não vim ao Espiritismo para fazer palestras e trazer soluções. Eu vim para trazer dúvidas e reflexões, para que você possa encontrar aí dentro da sua trajetória, da sua jornada, o melhor caminho para você, que faz sentido, de acordo com a história que você já trilhou e de acordo com aquele ser que você pretende ser. Não existe uma receita certa, existe o viver. Existe o viver tentando e conseguindo ser melhor a cada dia. Hoje, um pouquinho melhor que ontem. E amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Eu nunca conheci um ser perfeito. Nós estamos em perfeição. Nós estamos construindo, em construção. Então, mais importante é que a gente curta de verdade, curtir de verdade essa caminhada rumo à nossa evolução. Porque nós estamos condenados por esse tribunal divino a sermos felizes um dia. Dessa condenação não temos como correr. O tempo que vai levar para atingirmos a felicidade depende muito das escolhas que estamos fazendo hoje. Tem gente que vai chegar mais rápido, que sabe fazer as melhores escolhas. Tem gente que vai demorar, que vive se equivocando nas suas escolhas. Então, que essas reflexões aí possam fazer eco em sua consciência e que a luz, o tribunal divino, o Deus que habita você, possa dar vazão e não encontrar mais barreiras. Que a gente consiga ser melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Um beijo. Nós vamos agora fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece de gratidão por esse momento único que vivemos hoje. Então, feche os seus olhos. Vamos imaginar a figura do Mestre Jesus dentro dos nossos lares agora, aí ao seu lado. E ao lado dessa figura do Mestre Jesus, a gente a ele se dirige. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Mestre Jesus, pela sua misericórdia, de mesmo diante da nossa pequeneza, da nossa ainda fraqueza espiritual, da nossa ignorância. Mesmo diante disso tudo, Senhor Mestre Jesus, o Senhor nos permite que tenhamos o livre-arbítrio para fazer as escolhas, para traçar o nosso caminho. O Senhor nos permite estarmos vivos e termos esse corpo perfeito ao nosso dispor, essa ferramenta. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela família que o Senhor coloca ao nosso lado. Te agradecemos pela ocupação profissional que o Senhor dá a cada um de nós. Nós te agradecemos pelo lar que nos abriga. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelas dificuldades que nos forjam, que nos transformam em pessoas melhores, que se transformam em provas da nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por o Senhor estar presente dentro da nossa casa, por o Senhor nos abençoar com a sua presença. Que o Senhor possa abençoar cada trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e irmã que nos acompanha, que está nos assistindo agora nesse momento. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, aos irmãos espirituais que nos acompanham, aos nossos anjos da guarda, para que a gente possa ter uma continuação da nossa caminhada de forma plena e verdadeira. Muito obrigado pela força que o Senhor nos dá, Senhor Jesus. Que assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar uma nova semana, desejando a vocês toda a energia positiva do mundo, para que vocês sejam, a cada dia, a sua melhor versão. Um beijo grande. Vamos nessa.